Olá, estamos aqui de novo com o Dr. Leonardo Quintino. Ele é fisioterapeuta e osteopata e ele hoje vai falar para a gente de ombro, que pega a maioria do homem brasileiro, é um dos problemas que incomoda bastante. Léo, agora conta contigo. Em relação ao ombro, diversas podem ser as causas que acometem aí a articulação, ou melhor, as articulações do ombro. Então, eu não posso falar do ombro sem dar uma breve noção de anatomia. O ombro é a articulação mais complexa do corpo e nela então consistem 5 articulações que vai desde essa grandona, que é onde as pessoas pensam que é o ombro, até, por exemplo, essa articulação pequena que a gente vai chamar de esternoclavicular. E as outras 4, por que eu estou falando dessas questões anatômicas? Porque essas 5 articulações elas têm que ter movimentos sincronizados para que haja um movimento grande sem nenhuma estrutura. Então, se eu tiver uma dessas articulações com um bloqueio articular, o que eu quero dizer com bloqueio articular? Diminuição de movimento. Então, os eixos dessa articulação podem estar fora de posicionamento e isso vai gerar uma sobrecarga numa articulação vizinha. A partir do momento que a gente tem uma articulação que não trabalha muito bem, ela vai gerar um excesso de movimentação em outra. O exemplo mais básico que eu costumo usar é uma linha de produção, tá? Eu, você e mais uma pessoa trabalhando, de repente essa terceira pessoa se afasta, o trabalho vai ficar só para mim e para você, a gente vai ter que se virar com isso, então que é o que acontece no nosso corpo. Quando uma pecinha não está funcionando, ela vai gerar uma sobrecarga em outras áreas que por sua vez vão ter que trabalhar muito mais. Então, uma das principais causas dessas disfunções são os desequilíbrios musculares. Existem grupos musculares, os quais a gente usa mais no dia a dia, que consequentemente são mais fortes. Outros movimentos que não são tão utilizados, a musculatura vai ficar, além de mais fraca, mais curta. Então, quando a gente for fazer um movimento maior no ombro, se não tiver a mecânica legal e a musculatura equilibrada ao ponto de fazer seu papel sem sobrecarregar nenhum ponto, as lesões tendem a aparecer. Somado a isso, é muito comum as artroses, as discopatias do nível cervical, que são os níveis que vão estar inervando o ombro na parte motora e sensitiva. Então, se a pessoa tem, por exemplo, lá um bico de papagaio ou uma hérnia de disco a nível cervical, saindo de uma vértebra que vai levar essa informação para o ombro, ela vai estar deixando o território um pouco mais suscetível à lesão. Então, a condução elétrica ali vai estar deficitária e vai deixar essa articulação um pouco fraca. Quando a gente for utilizar ela de maneira demasiada, a tendência é que ela machuque. Léo, quem são os caras que normalmente são mais acometidos por esses males, essas coisas de ombro, atletas, profissionais? Como é que é isso? Muito comum em praticantes de academia, por exemplo. O cara vai, principalmente adolescente que não tem muita noção, né? Não tem dor, então para ele está funcionando, está bem. Ele vai fazer muito peitoral, supino, bíceps e vai esquecer de trabalhar esses pequenos músculos que eu comentei agora há pouco. E isso vai deixar um bíceps muito forte, um peitoral muito forte e vai favorecer a alteração mecânica desse ombro, porque não vai ter outro músculo ali para estar puxando. Isso vai gerar uma bursite, por exemplo. Profissões. Todo profissional que trabalha com o braço, por exemplo, os professores. É muito comum o professor... Hoje em dia não se usa tanto, imagino, giz em lousa, por mais que alguns professores conservadores acabam usando, sim, nos tempos modernos, mas mesmo assim, de ficar trocando slide, de ficar gesticulando... Eu visto tudo que é repetitivo. Tudo que é repetitivo necessita de algo para fazer um fortalecimento preventivo, isso independente de articulação. E nos esportistas? Principalmente tênis, golfe, basquete bastante, vôlei demais. Se for pegar dessas 4 modalidades que eu falei, eu acho que o vôlei seria o que mais faz carga no... Por causa daqueles movimentões... Pelos movimentos grandes e principalmente porque eles têm movimentos de estar recebendo a bola. Então, movimentos onde eles precisam estar freando o músculo para fazer com que ele receba, por exemplo, ali a bola, e isso vai estar impactando o músculo, impactando a articulação e gerando essa sobrecarga. Mas isso tudo que você está falando, eu estou vendo aí um profissional, o cara é preparado. Mas pro atleta de fim de semana, eu estou imaginando, isso deve ser um inferno, né? Na verdade, sim, o profissional ele sofre mais sobrecarga porque ele trabalha com aquilo, mas tem todo um respaldo por trás. Então ele faz a fisioterapia, ele faz um reforço muscular, ele tem a técnica muito melhor do que a do cara do final de semana. Que aí sim pode morar o perigo, porque além dele estar trabalhando ali nos fins de semana,
ele não vai fazer um reforço muscular, muitas vezes não vai fazer o mínimo. Vamos supor, a gente saiu para fazer uma partidinha de vôlei, saiu e tá com dor. O que seria o mais simples de fazer? Chega em casa, põe um gelo. O cara não tem a consciência de fazer isso. E isso vai fazer com que o processo inflamatório dele aumente. Chegou na quarta-feira, ele vai bater uma bolinha de novo. Então ele vai estar fazendo o que? Agudizando esse processo. Isso ao longo de alguns meses vai começar a gerar alterações a nível tecidual. O que eu quero dizer com isso? Uma tendinite, uma bursite, uma artrose ou até mesmo uma fratura de algum osso do ombro. Isso é muito comum, por quê? Porque o cara não trata e continua fazendo o movimento, ou faz uma fisioterapia mais ou menos, melhorou um pouquinho, volta para o campo, volta para a quadra, volta a jogar. Então ele não tem a consciência de que ele precisa melhorar a condição do corpo dele como um todo para poder fazer o jogo dele, poder desempenhar um papel sem poder forçar. Bom, Léo, eu acho que de ombro essa parte do assunto morreu. A gente sabe que isso é um assunto muito longo, o ombro tomaria muito tempo, mas temos outros programas para falar, né? Realmente o ombro é uma articulação vai longe. Bem Vamos rica. Vamos falar mais disso em outros programas. A gente vai preparar alguns assuntos. Por hoje, eu acho que a gente conseguiu explorar o ombro o suficiente. Você tem mais alguma coisa assim que possa crescer nesse programinha? Não, espero que tenham sido claras as explicações, mas acho que para esse bate-papo tá de bom tamanho. Acho que ficou bem servido aí de informações, pelo menos para causar aí uma interrogação. Será que eu estou treinando direito ou será que eu estou forçando demais meu ombro? Que é essa a nossa intenção. Valeu! Bom, gente, é isso aí. Hoje a gente acabou com o assunto ombro, uma parte dele. Nos próximos programas, o Léo vai contar mais historinhas interessantes para o seu corpinho.